Fórum de Energia realiza a segunda reunião de grupos temáticos. Definidas as datas de entrega dos relatórios da CPI, que investiga casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. E no projeto, esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, boa tarde. A atividade parlamentar da Assembleia Legislativa foi encerrada hoje com a realização da reunião da Comissão Mista. O repórter Murilo Santos conta pra gente os destaques da tarde de hoje. Boa tarde, Murilo. É verdade, voltamos ao vivo aqui do plenário Getulino Arteaga. Terminou agora há pouco a reunião da Comissão Mista, bastante concorrida, mais de 20 deputados presentes nessa comissão e 5 projetos foram aprovados. Agora devem ser encaminhados para aprovação aqui no plenário. Está ao vivo aqui com a gente, gentilmente, os dois aceitaram o nosso convite para participação ao vivo dentro do Repórter Assembleia, aqui no canal 8 da NET, os deputados Francisco Oliveira, PSDB, e o deputado José Nelto, líder do PMDB aqui na casa. São 2 dos parlamentares mais experimentados aqui da casa, os 2 já foram vereador em Goiânia, os 2 já presidiram a Câmara Municipal de Goiânia. E a gente percebeu que hoje, depois da comissão mista, houve muita conversa, muito burburinho, muito diálogo. O que esses 2 ex-presidentes da Câmara tanto conversavam? Bem, nós estávamos discutindo exatamente o momento atual da política, não só de Goiás, mas também do Brasil. Essa crise política que assola a nossa nação, bem como a crise econômica que acaba refletindo não só no Brasil, mas muito mais em Goiás. E trocando ideias, falando sobre conjecturas da casa. Na verdade, a gente estava ali no momento de descontração, né, com amigos antigos, amigos que moram no coração da gente, é uma vida. São adversários políticos, vamos assim dizer, mas aqui tem uma parceria de longa data. Olha, nós somos adversários de sigla. Ele é do PSDB, eu do PMDB, líder do PMDB, mas somos amigos há mais de 35 anos. Então, a longa data. O deputado Francisco Oliveira já foi vereador de Goiânia, eu também já fui vereador de Goiânia. Ele foi por 3 mandatos, né? Isso. Eu também por 3 mandatos. Ele foi presidente da Câmara, eu também tive a honra de presidir a Câmara de Goiânia. E o destino quis que nós nos encontrássemos novamente aqui no Parlamento Goiano. Ele é candidato novamente à reeleição. Eu não sou mais candidato a deputado estadual, estou dando adeus a esta casa, que fiz muitos amigos aqui, construí a minha carreira política e agora já estou me preparando já para disputar um cargo, uma cadeira no Congresso Nacional, para ser deputado de Goiás, no Congresso Nacional, defender o estado de Goiás, abrir portas para o povo goiano e, enfim, ser um deputado atuante no Congresso Nacional, que vou defender as liberdades, a democracia, mudar o Código Penal, enfim, avançar. A sociedade exige avanços e essa é a nossa grande proposta aqui. E proteger aquilo que há de mais sagrado, a propriedade, o direito à propriedade. Isso para mim é sagrado. O direito à cidadania, quer dizer, o cidadão ter direito à educação de alto nível. Então a nossa proposta é realmente ser um deputado municipalista. Discutíamos esses assuntos aí da crise que está passando, porque qualquer roda política hoje, ou não política, o assunto é a crise que o Brasil está passando. Crises, e crise sempre teve na política, mas passa. Então nós esperamos que essa crise tenha um desfecho. Isso é como uma novela. E essa novela da crise que está passando, a Lava Jato, ela no Congresso Nacional, na política, está chegando ao fim. Eu acredito que no máximo, dentro de 60 dias, nós teremos uma solução no Brasil, que no meu ponto de vista é a saída da Presidente da República. É o que o senhor defende? O senhor concorda, deputado Francisco? Não é nem questão de concordar. Eu acho que vai chegando uma crise tal e a presidente tem perdido a sua autoridade em função da crise da Lava Jato, em função da crise política, tem perdido sustentação. Agora, por exemplo, o presidente Lula está lá em Brasília tentando convencer o PMDB a não votar
a deixar a bancada de apoio à presidente Dilma. Isso acontecendo, automaticamente eu tenho convicção que ela cairá. Então é falta de competência para poder manter a sua bancada, para manter um governo ágil, para manter um governo moderno, entender o momento que nós estamos passando. Essa crise já perdura por um ano e a presidente não tomou nenhuma medida drástica para poder tentar colocar o país nos trilhos ou fazer a economia e contenção que precisa ser feita nos cortes nas despesas públicas. Enquanto a crise aumenta e fica negativa, o déficit e o gasto com a coisa pública fica maior, ou seja, um contrassenso, né? Então, infelizmente, a presidente está perdendo o seu mandato por falta exatamente de saber gerenciar a crise. E aí virou uma crise dela do PT com a presidente e agora uma crise no Congresso que está tomando uma amplitude muito maior. Então, eu acredito que é como o deputado Zé Nelto colocou, né? E tenho certeza que o deputado, no seu projeto de ir para o Congresso Nacional, será um grande deputado federal, como ele foi um grande líder, vereador, um grande líder deputado estadual, fez a sua carreira aqui, teria sido deputado federal se não fosse problemas pequenos, né, que impediu a sua trajetória política, mas eu tenho certeza que chegará ao Congresso um grande deputado. Eu falo muito para o Zé Nelto, ele é um deputado que anda em todas as cidades, onde eu estou, o Zé Nelto está presente, é trabalhador. Falo isso por convicção, tenho uma admiração pessoal por ele, não escondo isso. A minha esposa, quando teve o seu primeiro emprego, foi no gabinete do deputado José Nelto, quando ele se tornou vereador em 83. Então, os vínculos nossos, eles são longínquos, né? E a admiração que eu tenho por ele é pessoal. Agora, claro, politicamente ele defende um projeto político e eu defendo o projeto do Marconi. Ele defende o projeto do PMDB. E aí, nós acabamos tendo os embates políticos daquilo que eu acredito e daquilo que ele também acredita. Então, o mais importante é que nós estamos passando por uma crise séria, mas que ela também terá que ter solução. E aí, não compete a mim. Compete ao Congresso, compete aos juristas do Superior Tribunal Eleitoral e o Superior Tribunal Federal, para que nós possamos colocar o Brasil nos trilhos. Infelizmente, a presidente está passando por essa crise, por falta de habilidade política, por falta de entender o tamanho dessa crise, e aí todos os brasileiros, quando começam a sentir no bolso o desemprego, a insegurança, aí vai cobrar de alguém. E aí vai cobrar daquela que é responsável para dar essa estabilidade ao país, e ela não conseguiu fazer isso. Deputados, são 5h30, estamos ao vivo aqui no plenário Getulino Arteaga, da Assembleia Legislativa, conversando com os deputados José Nelto, do PMDB, e Francisco Oliveira, do PSDB. Em discussão a questão político-econômica em âmbito nacional, e a gente lembra que no domingo que vem, dia 13, estão marcadas manifestações pelo impeachment contra o governo federal. Na opinião dos senhores, Goiás vai aderir mais do que outros movimentos anteriores ou não? Olha, primeiro, a crise do Brasil é uma crise ética, é a corrupção. Esse mal tomou conta do Brasil. Isso está deixando a população indignada. A segunda crise é a financeira econômica. A cada dia que passa, você vê uma empresa fechando uma porta. Quando uma empresa fecha uma porta, é um pai de família desempregado. Um pai de família desempregado, isso vai aumentando a crise social. E quando a crise social bate na sua porta, o pai não aceita mais, porque ele tem que resolver o pão de cada dia da família, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar o supermercado. E eu não vejo hoje nenhuma ação mais da presidente da República. Ela perdeu o controle do Brasil. Ela não tem um apoio político mais do Congresso Nacional. Vou citar dois exemplos. O PSB era contra o impeachment. Saiu da base da Dilma hoje já passou para a oposição, já defende a cassação da Dilma. A Rede, a Marina, era contra o impeachment da Dilma, hoje já defende claramente a cassação da Dilma. Então, o Congresso Nacional está passando esta semana por um grande debate político para achar qual a melhor solução. Quer dizer, é a renúncia da presidência, é a renúncia da chapa, é a cassação pelo TSE da chapa Dilma Temer, ou é o impeachment da presidente e o Temer termina o governo. O meu partido, o PMDB, terá um congresso, uma convenção no sábado. Claramente, em nome da bancada estadual, em nome
da base do PMDB do Estado de Goiás, eu vou defender a entrega de todos os cargos. O PMDB é governo, participa do governo, mas não manda. A presidenta Dilma detém o controle político e econômico do Brasil. Então, o PMDB terá que tomar uma posição. E eu acredito que segunda-feira o PMDB já está preparado para desembarcar no governo. Por quê? As manifestações. Elas serão fundamentais, serão decisivas, deputado? Não tenho a menor dúvida. Quando houve uma afronta do ex-presidente da República, o Lula, ameaçando a justiça, não querendo ir depor, isso criou uma afronta à nação. Então, a nação não suporta mais, não vê uma luz no túnel da presidente da República. Os negócios estão paralisando no Brasil, quero dizer para você, estão paralisando. Nós podemos ter um PIB negativo de -5. Você olha a gravidade, nunca tivemos uma situação dessa. E podemos, além disso, chegar ao desemprego a 15% e se brincarmos. Se não estancarmos a crise, chegarmos a 20%, a 25%, como chegou a Espanha. Aí vira guerra civil. Aí é o caos. Então, nós temos que estancar. E a única saída que eu vejo é a saída da presidenta Dilma. Não tem outra saída. Deputado Francisco, suas considerações finais. Bem, eu quero que o Congresso, o Superior Tribunal Eleitoral, o próprio Supremo Tribunal Federal, entenda que o Brasil passa por uma crise séria e que tome as medidas que todos esperam, uma saída para ela. E hoje, como bem disse o deputado José Nelto, eu entendo que a saída da presidenta é a única chance para que nós possamos ter alguém ali de pulso para poder assumir o controle do país, para que possa assumir a economia do país e que esse país possa melhorar. Porque o Brasil é um país forte, é pujante, o povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo do bem, mas é como disse o deputado Zé Nelson, à medida que a pessoa vai perdendo o emprego, à medida que a pessoa vai vendo que ele está ficando numa situação de dificuldade, o que vai acontecer é exatamente isso. Uma Grécia, um Egito, uma Espanha, e isso nós não queremos. Mas estamos a um passo dessa situação. O Brasil hoje não tem nenhum índice externo que o avalize para qualquer investimento exterior. A crise é séria, tanto que quando se colocou no Congresso qualquer situação em relação ao presidente Lula, a economia cresceu. Ou seja, a única medida que possa ser verdadeira para que eles possam investir no país é a saída dessa presidente com toda a convicção. Não tenho nada contra ela, já advoguei a sua permanência, acho que os poderes constituídos têm que ser respeitados, mas infelizmente a crise se tornou maior que a própria presidente da República. E o Brasil é maior do que ela. E aí nós temos que ser patriotas e assumirmos o papel de tomarmos conta da nossa nação. Porque aqui estão os meus filhos, estarão amanhã os meus netos, estão os meus pais, os meus amigos, e o que nós queremos é um Estado de direito, um Estado que possa gerar emprego, gerar renda, qualidade de vida. O Brasil há 10 anos era o grande emergente da nação. Não souberam aproveitar essa oportunidade que foi dada ao Brasil pelo mundo, pelo contrário, procurou a porta estreita e nós estamos hoje passando por essa grande dificuldade. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor e que o Brasil possa, no dia 13, estar nas ruas, para que o Brasil entenda que o povo do bem quer o melhor para o país. Deputados, muito obrigado pela presença dos dois aqui. Não foi apenas uma entrevista, né, um debate de alto nível aqui, falando das questões econômica e política em âmbito nacional. Muito obrigado ao deputado José Nelto, líder do PMDB aqui na casa. Muito obrigado ao deputado Francisco Oliveira, do PSDB, por gentilmente terem aceito nosso pedido para esse debate. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Voltamos com você, Elias Júnior. Muito obrigado, Murilo. Na comissão mista, os parlamentares fizeram discussão de matérias. Na reunião da mista, com a presença de quase 30 deputados, foram aprovados projetos da Governadoria, Tribunal de Justiça e um parlamentar. Do TJ Goiás, o projeto concede auxílio creche para os servidores efetivos em atividade integrantes da carreira do poder. O processo foi relatado pelo deputado Jean. Para auxiliar nos serviços de deslocamento de servidores da casa quando da realização de reuniões e audiências públicas aqui na capital e demais municípios do estado de Goiás, a mesa diretora da Assembleia entregou hoje para a seção de transportes um novo veículo, que vai ajudar na realização de audiências públicas e reuniões promovidas pelos parlamentares. A
A entrega da van para o chefe do transporte da Assembleia Legislativa, Miguel Laborão, foi feita pelo presidente Hélio de Souza, com as participações do diretor-geral Fabiano Gomes, do deputado Álvaro Guimarães e de vários servidores da casa. A chegada de mais um veículo no transporte da Assembleia vai auxiliar os servidores que se deslocam para os municípios de todo o estado, atendendo às atividades parlamentares. Nós fizemos um estudo desde o ano passado e havia uma necessidade de atender as comissões e os deputados nas suas audiências nos interiores. A equipe da Assembleia que ia dar o suporte a esses eventos que eles faziam no interior. Fizemos um planejamento juntamente com a equipe de coordenadoria de contratos e convênios, seção de transporte, divisão de compras, e vimos que tinha uma necessidade de ter mais um veículo, e seria uma van. E essa van veio para ajudar, e ela com certeza vai ajudar muito nas comissões, na administração da casa, em todo o suporte que for necessário, ela vai estar aí para ajudar. A CPI que investiga casos de violação de direitos de crianças e adolescentes promoveu hoje a 25ª reunião ordinária da comissão. O trabalho do Grupo Executivo de Apoio à Criança e Adolescente, o GCRIA, foi o tema em discussão. Ainda na reunião foram definidas as datas para a entrega dos relatórios da comissão. Agora é oficial. A agenda dos trabalhos da CPI já está toda definida, caminhando assim para o encerramento. Durante reunião dessa quarta-feira, ficou estabelecido que o relatório final será apresentado no dia 20 de abril na cidade de Cavalcante. Já a entrega do documento acontecerá somente no dia 26 em plenário. Vai ser um documento muito rico, é quase que um dossiê mesmo em relação ao que se faz para as crianças e adolescentes do nosso estado, no sentido de que aborda os principais problemas, né? A questão da violência sexual, da exploração do trabalho infantil, da questão da adoção irregular. A primeira a prestar informações à CPI pela manhã foi a representante do GCRIA, Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes. Bruna Faco de Melo explicou que a instituição tem a finalidade de coordenar e operacionalizar políticas públicas que atendam crianças e adolescentes em conflito com a lei. A gerente do sistema socioeducativo falou sobre o maior desafio que hoje o GCRIA enfrenta. Especificamente, a gente não recebe as denúncias, né? Mas no atendimento com o adolescente, muitas vezes se percebe que ao invés de repente ele estar na escola, ele estava realizando um trabalho, né? E esse trabalho ele vem de ordem informal, né? E isso configura uma exploração de mão de obra. Os deputados membros da CPI também ouviram depoimentos de representantes de centros de internação para menores em conflito com a lei. Eles alegaram problemas que vão desde a infraestrutura dessas unidades. Nós estamos em Goiás numa situação muito grave de superlotação, de locais de internação que não são adequados à ressocialização dos adolescentes. Estamos agora mesmo verificando que em Goiânia não existe uma casa de semi-liberdade, ou seja, para que o adolescente que está internado porque ele praticou um fato muito grave e violento, ele volte à sociedade, que ele passe por uma semi-liberdade, ou seja, uma ressocialização para voltar à convivência da sociedade. Só existe uma em Anápolis que só atende 15 adolescentes e nós temos centenas de adolescentes hoje internados em Goiás. Ao final da reunião, o presidente da CPI, deputado Carlos Antônio do Solidariedade, fez um balanço das oitivas. Os coordenadores gerais das unidades, eles afirmam que tem sim casos suspeitos, né, de abuso sexual entre os adolescentes. Então, o que nós temos que buscar agora é meios de evitar que isso aconteça. Nós, inclusive, sugerimos que não tenha mais a permanência de adolescentes em uso de roupas íntimas dentro dos alojamentos. A convivência entre eles apenas de roupas íntimas pode facilitar um caso de abuso sexual e eles entenderam isso e a CPI estará notificando para que isso não aconteça mais. E também reclamaram das questões estruturais das unidades.
E o deputado estadual Diego Sorcato recebeu na manhã desta quarta-feira, em seu gabinete, o secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, Joaquim Mesquita. De acordo com o parlamentar, entre os assuntos à discussão sobre algumas demandas das cidades que o deputado representa. Foi uma visita muito importante. Nós que já tínhamos uma ótima tratativa com o doutor Joaquim Mesquita, uma pessoa que eu estimo e respeito bastante, estava à frente da Secretaria de Segurança Pública, importante pasta do Estado, e agora assume uma pasta tão importante quanto, que é responsável por toda a gestão e o planejamento das ações do governo do Estado. Nós sabemos da capacidade do doutor Joaquim, que já mostrou aqui, veio à frente da Segurança Pública, tomando importantes medidas na Secretaria para que pudesse abaixar os índices de criminalidade. Foi ele o mentor e idealizador do Centro de Monitoramento que funciona hoje na sede da Secretaria de Segurança Pública, um importante instrumento que facilita a todas as polícias do Estado de Goiás o monitoramento, enfim, toda a agilidade que dá na questão do combate à repressão à falta de segurança. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as deputadas Eliane Pinheiro, Isaura Lemos e Adriana Corse promoveram sessão solene no plenário Getulino Arteaga nesta terça-feira. Durante a sessão, mulheres foram homenageadas com a comenda Berenice Arteaga. O presidente, deputado Hélio de Souza, fez a abertura da sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As deputadas da Casa, delegada Adriana Corse, Eliane Pinheiro e Isaura Lemos, fizeram uso da tribuna e em seus discursos destacaram os relevantes serviços prestados pelas mulheres à sociedade. Berenice Teixeira Arteaga foi a primeira mulher a se eleger deputada estadual no Brasil em 1950. A comenda é uma homenagem da Assembleia Legislativa de Goiás a mulheres que se destacam na atuação profissional, social e política no estado. 72 mulheres receberam a homenagem. Entre as homenageadas estão prefeitas, vereadoras, professoras, delegadas, enfermeiras, médicas, servidoras públicas, entre outras. Para mim, essa comenda, antes de eu chegar aqui, eu fui comemorar no almoço já com um grupo de garis. A maioria são mulheres negras que me conhecem, sabem da importância, vai à nossa rua todos os santos dias, e eu disse para elas, olha gente, eu estou lá recebendo um prêmio, não é para a marca, é nosso. Para mim é uma alegria muito grande, e saber que eu não estou representando a minha pessoa, mas a pessoa de tantos e tantos professores que hoje, infelizmente, vem sido uma classe tão desprezada, menos valorizada pela sua função, pelo seu trabalho. Dedico a todas as mulheres que não puderam estar aqui hoje para receber a comenda. Eu acho que isso aí é um privilégio, receber. Eu vejo que a mulher ainda, apesar de grandes conquistas, eu acho que ela ainda mata um leão por dia para permanecer até com as conquistas que ela teve até agora. Em seu discurso, a deputada Isaura Lemos falou sobre a importância da participação feminina na política. A democracia, não só em Goiás, mas no Brasil, pressupõe que as mulheres estejam compartilhando o poder. E nós consideramos da mais alta importância atos como esse para lembrar e constatar que as mulheres, embora sejam mais de 50% da população economicamente ativa, quer dizer, nós também produzimos riquezas, não só filhos, nós precisamos também ter uma participação maior no parlamento e na política em geral. Já a deputada delegada Adriana Corse fez uma reflexão sobre o principal desafio a ser superado no Brasil, que é a violência contra a mulher. Apesar de muitas conquistas e ser sim uma data que nós temos muito a comemorar, inclusive um exemplo disso é a minha presença aqui, porque nós por muitos anos ficamos longe da participação política, mas existem muitos desafios e o principal deles em Goiás é a violência doméstica, é a violência contra mulheres e meninas. Então a nossa fala é no sentido de denunciar. A deputada Eliane Pinheiro lembrou a luta da mulher por mais espaço na sociedade e considera a comenda como uma importante homenagem. Com muita alegria que a gente pode homenagear. O ano passado eu homenageei 4 grandes mulheres, esse ano eu estou homenageando mais 4 grandes mulheres. E eu acho que a luta da mulher, ela está tão bonita, Nós estamos conquistando tanto espaço
que elas devem ser homenageadas. Então, a oportunidade que a Assembleia tem de homenagear essas mulheres, para mim, é muito importante. O presidente do Fórum Permanente do Setor Energético de Goiás, deputado Cimeison Silveira, do PSC, realizou hoje a segunda reunião de grupos temáticos. O deputado Cimeison Silveira conversou com os integrantes da comissão e disse que o intuito do fórum neste momento é induzir e acelerar as leis e os processos que sejam de interesse do setor energético de Goiás. Aqui hoje foi a primeira reunião para a gente fechar uma agenda de interlocuções que já é demanda da primeira reunião, que foi a reunião do grupo que está trabalhando as questões legislativas. Então, esse grupo, que é o grupo de interlocução, agora vai estar fazendo essas visitas ao governo, aquilo que já está sendo, já está surgindo como demanda, para que a gente possa sentar agora e já trabalhar a questão das regulamentações, a questão das leis, que nós estamos trabalhando com o objetivo de, até o final desse semestre, entregar uma regulamentação e já as leis apresentadas, para que o setor possa evoluir, crescer, e principalmente atrair investimentos nessa área das energias renováveis, sustentáveis, as fontes complementares para Goiás. O Fórum Permanente foi convidado para participar de uma discussão nacional que acontecerá em Goiás. Como Goiás tem potencial muito grande no setor agrícola e no setor energético, pela nossa capacidade de captação solar e de radiação solar, eles entenderam que era justamente o local para se fazer essa discussão nacional. E estão trazendo, essa discussão será aqui no dia 31, no Cassius Hotel, e onde nós estaremos trabalhando sobre a sustentabilidade agrícola e a sustentabilidade energética. O representante da Federação das Indústrias do Estado de Goiás falou sobre a parceria da FIEG com o Fórum. Na verdade, essa parceria ela se desenvolve com o intuito do setor produtivo contribuir com o legislativo na interação com a área de energia, a área de infraestrutura. Então, nós estamos colocando a nossa experiência do setor industrial a serviço do legislativo. Durante a reunião, foi definido o coordenador de interlocução institucional e mercadológica, que comentou como será realizado o trabalho nos próximos dias. Representando aqui a CIEG e o setor produtivo, nós iremos, com essa incumbência que foi delegada agora por intermédio de uma indicação do presidente, o deputado Cimeison, e aprovação dos nossos companheiros, colegas do Fórum, nós iremos agora ampliar o trabalho junto às instituições privadas e públicas e do terceiro setor, para que nós possamos dar eficiência para a catalisação de benefícios que venham ampliar a eficácia do Fórum de Energias Sustentáveis. Então, a nossa função agora, ela tanto quanto os demais, ela se torna mais significativa, porque nós iremos agora procurar de forma mais institucional e oficial para que o melhor ocorra em termos de energias sustentáveis para o estado de Goiás. A Escola do Legislativo recebeu hoje os alunos da Escola Municipal Presidente Vargas, como parte do projeto Juventude Cidadã. Os estudantes que estão ligados ao programa de educação de adolescentes, jovens e adultos visitaram as dependências do Palácio Alfredo Nasser. A visita começou na entrada principal do Palácio Alfredo Nasser, sede do Poder Legislativo Estadual. Os estudantes percorreram as dependências da Assembleia Legislativa, bem como o Salão Nobre, as galerias do plenário e alguns gabinetes. Maiene Stephanie tem 26 anos. Durante a visita, ela apreciou o plenário Getulino Arteaga e fez questão de ocupar a cadeira de um dos deputados. Vou estudar para estar aqui um dia, nem que seja lá ou ali, mas eu vou voltar mais vezes. A professora e coordenadora do programa EAJA falou sobre a importância de uma visita como esta, onde os estudantes têm a chance de conhecer de perto o trabalho de um parlamentar. É de suma importância esse projeto, justamente para que eles possam ter acesso à Assembleia Legislativa e estar realmente visitando as dependências e constatando o que os nossos deputados estão nos representando, né? Fazendo a nossa representação aqui. A
A proposta leva aos alunos conhecimento sobre o poder legislativo na vida da sociedade e aborda temas desenvolvidos pelas ações parlamentares. Estudante, tanto de escola pública quanto privada, desde o ensino fundamental até o ensino superior, esse estudante tem a oportunidade de aprofundar mais o espírito de cidadania, ele se descobrir enquanto cidadão que participa das decisões e, ao mesmo tempo, conhecer o Poder Legislativo e ter consciência que é o Poder Legislativo que representa no Estado os seus interesses. E esta edição do Repórter Assembleia termina por aqui. Continue ligado pela NET Canal 8 e também pelo portal da Assembleia Legislativa. A você, uma excelente noite e até amanhã.